Amigos do online, do YouTube, do Instagram, sejam muito bem-vindos a mais um Neuromarketing Cast. Gente, estamos começando aqui hoje com mais um convidado ilustre que eu chamei aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre mentalidade, assunto que eu adoro. Quem me segue aí no Instagram sabe. E hoje nós vamos falar mais uma vez de mindset voltado ao empreendedorismo. Então, você que é empresário, tem um amigo empresário e sabe que os conteúdos que nós estamos trazendo aqui são de milhões, já clica aí em compartilhar e envia para um amigo, porque hoje, gente, esse podcast está imperdível. Eu vou trazer para vocês, só para vocês pegarem aí e começar a ter uma ideia, a frase do nosso convidado de hoje, que diz bem assim, ó: comece acreditando que é possível. Gente, se eu fosse você, compartilhava e não perdia, hein? E o livro que o nosso convidado escolheu? Vou trazer aqui para vocês. É um livro que eu ainda não li, tá? Dos outros que nós comentamos aqui nos últimos episódios, todos eles eu já tinha lido. E esse livro aqui, gente, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, eu ainda não li. E esse convidado me falou desse livro na última sexta-feira em um grupo de networking que nós participamos e comentou que era muito legal, que tinha insights poderosíssimos e voltados, inclusive, para a parte de mindset. Aí já me conquistou, né, gente? Falei, não, meu amigo, você tem que ir para o nosso podcast para comentar esse livro. Já está no meu carrinho da Amazon, vou ler super e trazer para vocês hoje esses insights que eu sei que vocês também querem saber. Então, bora apresentar meu convidado? Com vocês, Lucas Brigato. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Lucas, eu queria que você se apresentasse primeiro para a galera que está aí no online, a galera que está em casa, o pessoal do YouTube. E fala um pouquinho para a gente quem é o Lucas, o que ele faz e como ele ajuda as pessoas. Eu sou o Lucas Brigato, eu sou sócio proprietário da Brigato Imóveis. Nossa imobiliária fica em Álvares Machado. Eu falo que Álvares Machado é a capital de Presidente Prudente. Essa é boa. Eu sou casado com a Simone, tenho 3 filhas, a Luísa, a Liz e a Maia. Eu moro em Álvares Machado também. Nós atuamos no mercado imobiliário já há 11 anos. Ah, legal. E nós ajudamos as pessoas a realizar o sonho de conseguir um bom investimento ou realizar o sonho de ter a casa própria. Então, Lucas, você trabalha com locação, venda, administração de imóveis ou somente venda? Venda e locação. Legal. E conta um pouquinho pra gente, Lucas, como que começou essa paixão por essa área de imóveis? Desde de adolescente, você já tinha um sonho de ter um imobiliário ou não? Teve um processo que eu acredito que teve, né? Até chegar onde você chegou. Sabemos que a sua imobiliária já é um negócio de sucesso, consolidado na região. Então conta pra gente como que foi essa trajetória. Na verdade, o meu sonho era completamente diferente de ser um proprietário de uma imobiliária, né? Eu cresci, o meu sonho, na verdade, quando eu estudava no colegial, a gente tinha no terceiro colegial, fazia camiseta e colocava o que você queria prestar de vestibular. Na minha cabeça era ser agrônomo, de início. Eu queria fazer agronomia. Depois eu fui entender que eu não tinha condições de fazer agronomia, a não ser que eu passasse numa escola pública, numa faculdade pública. Aí terminei o colegial, fiquei um tempo sem estudar. Eu já namorava a minha atual esposa, que inclusive a gente já tem mais de 20 anos juntos. Nossa, olha aí que bênção. E ela começou a fazer faculdade. E ela falou, vamos fazer faculdade, tudo. E eu falei, o que eu vou fazer? Não tinha nem ideia. Aí eu peguei a relação de cursos que tinha da faculdade e fui olhando, falei, vou fazer direito, vai. Ah, lá, quem não sabe o que fazer, faz direito, viu, gente? Eu sempre falo isso, ó. Aí eu falei, vou fazer direito. Aí fiz o curso de direito, me formei em direito. E quando eu entrei na faculdade, então eu comecei a focar em concursos públicos. Sim. E nunca me passou na cabeça, por exemplo, ser advogado, era concurso público. E eu sempre tive um feeling mais voltado para a parte policial, a parte investigativa. Isso sempre me cativou, sempre me chamou muita atenção. Então aquilo eu queria ser delegado federal, ou ser da Polícia Federal. Que legal. E comecei a estudar para concursos relacionados à polícia, né? A Polícia Civil e Polícia Federal. Aí, nesse meio tempo, eu fazia vários outros concursos.
Aí eu fiz um concurso em 2010, 11, se eu não me engano, do Correio. E passou-se o tempo e eu casei, estava morando em Presidente Prudente. Veio uma notificação de que eu estava sendo convocado a trabalhar no Correio. Aí chamou várias vezes, eu recusei. E uma última vez era para São José dos Campos. Eu fiquei com medo de perder a vaga e aceitei. E eu mudei com a minha esposa para São José dos Campos, em 2013. Nossa. Assumi o cargo, aí eu falei, nossa, eu sou concursado agora, um funcionário público, não sei o quê. Hoje você sabe, né? Tava todo, né? Mudamos, minha esposa chegou, começou a entregar currículo lá, ela é formada em administração, tudo. Aí no final do ano nós viemos para Prudente, para passar o fim de ano. Ela descobriu que estava grávida. Quando a gente voltou para São José dos Campos, as entrevistas, as empresas não iam contratá-la por conta da gravidez, né? Aí ela não conhecia ninguém, é uma cidade muito grande, ela veio para Machado, eu fiquei lá e fiquei tentando transferência para algum lugar próximo de Presidente Prudente. E não teve êxito. No fim, aí minha esposa, a hora que nasceu a minha filha em agosto de 2014, eu voltando para São José dos Campos, meu carro rodou na pista, bateu, deu perca total. Nossa! Aí eu cheguei lá, fiz o que tinha que fazer, fui no correio e pedi as contas. Eu falei, não, mas você é concursado, não quero nem saber. Não fui nem no meu apartamento, do jeito que eu cheguei, pedi as contas, fiz o exame demissional, fui pra rodoviária. Caraca. E vim embora. Aí começou a história que chega até hoje. Aí nesse meio tempo, eu não tinha casa aqui, né? Então minha esposa estava na casa da minha sogra e a gente buscando um imóvel ali para aluguel. E eu falei, vou entregar currículo na cidade. Fui, entreguei currículo e tudo. Quantos anos você tinha, Lucas, nessa época? 2013. É. Nós estamos em 25. Tem 40 anos. Não olha pra mim, porque eu não sou de humanas. É. Devia ter 30 e... Mais ou menos, aí. Né? 25 menos... Oi, Eloy, você 12 anos, tinha 30 anos, 32 anos. Sim. Mais ou menos. É isso aí. Aí eu fui entregar currículo na cidade, entreguei currículo em tudo quanto é canto. E eu tinha um terreno para vender em Álvares Machado. Você colocou que era advogado no currículo? Não, porque disse que se colocar, queima, né? Não, queima, assim, rapaz. Vai pegar alguém formado em direito para trabalhar no quê? Vou trabalhar... Eu entreguei currículo até para trabalhar de saqueiro na Matsuda. Porque o pessoal fala muito que quem é formado em direito vai dar trabalho. Você não contrata o cara, não. O cara vai começar a exigir os direitos, não contrata ele. E soltei currículo para a cidade inteira. Aí eu tinha um terreno para vender. E eu conhecia um amigo de infância que tem uma imobiliária. Eu falei, vou passar lá para autorizar ele vender meu terreno. Sim. E deixei meu terreno para vender e ele falou, toma um currículo aí. E fui embora. Aí eu cheguei em casa, a secretária da imobiliária me ligou. Pô, você deixou um currículo aqui, assim, sensato, você não quer trabalhar de corretor? Eu falei, eu nem sei o que é isso, nem sei o que faz um corretor de imóveis. Aí ela pegou e falou, já vem tinha aqui. Que ter creche, essas coisas que eu não entendo, mas não, tinha que ter já. Já tem, você tem que já iniciar de imediato. Tinha que fazer um curso lá, né, tudo. Aí falou, vem amanhã aqui, você faz uma entrevista, o pessoal vai te explicar como que funciona. Aí fui todo animado, né, falei, que legal, tal. Cheguei lá, você já trabalhou com venda? Falei, já vendi vassoura pro meu avô, já vendi pão pro meu pai, já vendi sapato. Muita experiência. Já fiz algumas coisas aí. Falou, é o seguinte, aqui você não tem salário fixo, você não tem ajuda de custo, você não tem registro na carteira, você não tem vale transporte, você não tem ticket. Você tem uma cadeira e um sonho. Você tem que dar entrada no Cresce, que eu acho que na época era R$800, você tinha que dar entrada no Cresce. E eu só aqui olhando, e eu pensando, falei, nossa, que emprego massa é esse, né? Falei, rapaz, é o melhor emprego da vida, né?
Isso aí não é um emprego. Ô, Lucas, e para quem estava em busca de estabilidade no concurso. já vem com aquela mentalidade, né? É que, na verdade, sempre eu trabalhei como empregado, né? Sim. Então, a minha mentalidade, que a segurança estava em ter um registro em carteira. Aí eu falei, cara, isso aqui não é... Eu juro, eu saí de lá com um ódio tão grande. Eu falei, meu, como que eu vou trabalhar num negócio desse? Porque eu precisava vender. Primeiro, eu tenho que investir para trabalhar. E eu tenho... Aí, para vender, como eu sou estagiário, eu tenho que ter um corretor que assina por mim. Então, eu tinha que dividir um percentual ali. Nossa, então, assim, ainda tem que dividir com ele. Você ganha... a comissão é tanto vai para a imobiliária, tanto vai para o corretor que assina, e desconta, às vezes, quem captou o imóvel, mais a nota fiscal, e... Aí você começa a fazer contas e fala, minha nossa, rapaz. Aí eu fui embora, nossa, xingando. Falei, vou pensar. Aí cheguei a minha esposa, e aí, como foi? Eu falei, não foi. Eu falei, não tem nem cabimento um negócio desse. Aí eu comecei, e ninguém chamava, nem nada de entrevista, e aí arrumamos uma casa para aluguel. Bom, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu pedi as contas, não tinha acordo, não tinha... O acordo que vinha era mínimo, até chegar o dinheiro, tudo. O carro tinha dado PT, ainda bem que tinha seguro, só que aí até pagar o seguro tem tempo. Não é de imediato. Né? Aí beleza, aí a minha esposa falou assim, vai, pelo menos você vai estar ocupando a cabeça, você conhece como que funciona, e se caso alguém ligar para você fazer entrevista, você faz, se for interessante você vai para outro emprego, né? Eu falei, beleza. Só que eu tava sem o carro. Aí o meu concunhado e minha cunhada me emprestou o carro, que eles tinham 2 carros, me emprestou um carro para eu, nesse meio tempo, ficar trabalhando. Como minha filha era recém-nascida também, levar pro hospital, fazer as coisas. Até sair o seguro do meu carro. Comecei a trabalhar. Dei entrada no Cresce, tirei o Cresce e começamos a trabalhar. E o negócio foi fluindo. A gente começou a traçar estratégicas ali dentro da imobiliária para que conseguisse fazer com que fluísse as vendas. Só que assim, eu tinha a noção que eu tinha que vender muito, porque como o meu percentual de ganho de imediato era baixo, para eu ter uma renda um pouco melhor, vamos dizer assim. E começou. E foi. Quando acho que eu fiquei uns 5 meses na imobiliária, aí eu resolvi trabalhar sozinho. Eu vou trabalhar por conta. Aí agradeci o pessoal e fui. Isso aí virou para 2015. Quando virou para 2015, quando eu decidi trabalhar por conta, o mercado imobiliário, desabou. Aí o trem pegou. Aí foi, e o meu Cresce ainda não tinha chego, né, na carteirinha. Aí eu não podia trabalhar oficial. Aí eu falei, meu irmão fez uma logomarca, pra eu fazer placa, tudo, só que tinha que esperar chegar o número do Cresce para colocar nas placas, tudo. Aí chegou lá acho que maio, mais ou menos. Fui lá em São Paulo jurar fazer a cerimônia de juramento e voltei. E minha esposa engravidou de novo. Aí começou. Aí o mercado, ninguém me conhecia, ninguém sabia que era o Lucas, e você tinha que captar imóvel e as pessoas não te conhecem. Pra imóvel, o pessoal vai muito pelo nome, por indicação. Em 2015 eu acho que eu não vendi nenhum imóvel. Nossa. Quando eu saí da imobiliária, né? E o terreno não vendia, e vai. Aí Jesus, chegou o seguro do carro, foi, né? Pagou. Eu comprei o carro do meu concunhado. Ele tinha emprestado para mim. Paguei algumas contas que já estavam se acumulando lá de trás. Aí fui pagando. E adiantei 1 ano de aluguel lá. Falei, pelo menos para morar a gente já tá garantido. E foi, e vai. E eu captando imóveis. Falei, pelo menos eu tenho que ter uma carteira, né? Até o meu nome começar a entrar dentro da mente dos clientes, das pessoas começar a entender que eu sou o corretor de imóveis, né? E foi. Aí 2015 passou, final de 2015 teve um lançamento que eu fiz parceria com um outro imobiliário, consegui vender 3 terrenos. Tapava buraco de novo.
As dívidas vinham acumulando, as contas, aí você vendia, ia tampando. Aí em 2016 já começou a melhorar, aí o meu nome começou a ir um pouco mais... Que eu batia muito na internet. Desde quando eu comecei, eu entrava nos grupos do Facebook, Olha aí, gente, aqueles grupos que importante, hein? tinha antigamente, que era de Feira do Rolo. Rapaz, eu criava tanto grupo. Substituir as comunidades do Orkut. E eu colocava ali e disparava. Tanto que me bloqueavam, o pessoal denunciava, o Facebook bloqueava, eu criava outra conta e fazia de novo. E entrava lá nos 100 grupos, disparava em todos os imóveis e dava um resultado. Era o tráfego não pago, o tráfego manual. Orgânico puro, era na porrada mesmo. E foi. Aí eu comecei a 16, aí 17, comecei em 17, eu tive uma oportunidade de vender um empreendimento em Álvares Machado. Que era assim, o proprietário falou, o que você conseguir reservar até o dia do lançamento, essa venda é sua. Eu virei o giraia. Eu não tinha dinheiro, eu falei, não, vou arrumar. Aí um amigo meu lá de Machado, tem uma conveniência, ele me emprestou a garagem que ele tinha do lado. Coloquei uma placa lá, cadastre-se aqui empreendimento e comecei a reservar tudo. Eu tinha 90% do empreendimento inteiro reservado. Eita! Nossa, eu falei, rapaz, eu vou... Sangue no olho. Falei, agora vai. Meu, tava... Aí, beleza, chegou na época próximo do lançamento, veio uma empresa que chama Urbamais, que é do grupo da MRV, lançar um empreendimento em Machado. E eu não me cadastrei para vender, porque eu já estava focado nesse outro empreendimento. E os clientes perguntavam, Lucas, você não vai vender lá? Eu falei, rapaz, mas eu tenho aqui e tal. Sim. Mas vai sair. Eu falei, vai. Tal, foi. Chegou no prorrogação do segundo tempo. Não vamos mais soltar o empreendimento. Oxi. O outro lançou, eu não vendi nada, não vendi nada do outro que eu tava lá. Aí eu falei, menina, agora ferrou. E falei, e agora? E não entrava dinheiro, não entrava venda. Aí eu, nesse meio tempo, estudando para concurso. Tentando... Rapaz, essa história tá parecendo novela. Na hora que você acha, agora é o ápice da história. Mas sabe quando vem aquele banho de água... resiliência. É isso que eu ia falar. É um banho de água fria. Falei, meu, tem 2 filhas recém... E pelo esforço, né, Lucas? Quanto tempo você ficou fazendo essas reservas aí nesse... não, eu fiquei Por quanto tempo de você 2000... ficou? Final de 2000, 1 ano praticamente. Nossa, 1 ano de trabalho jogado fora. Teoricamente não foi jogado fora porque depois eu consegui reverter esses clientes em outro empreendimento. Eles confiaram mesmo tendo, eles compraram deu errado lá. Eu perdi porque eles compraram, eles não iam, falou, eu não vou ficar arriscando sair. Aí eu falei, gente, se vocês quiserem investir em outro lugar, não tem problema, né? Eu não posso amarrar vocês. Então não vai sair, então eu não posso fazer nada. E só que foi um banho de água fria. Então eu investia dinheiro que eu não tinha. Acreditei naquilo ali. E era um belo de um produto. Que até hoje, se soltar um empreendimento ali, a gente sabe que ele vende... É um grande potencial. Mas por circunstâncias ali que aconteceram, que não deu certo para continuar. Aí vem... Pô, mas você tá no ramo certo? Será que isso é para você? O que Deus tá querendo falar com você? Não é melhor você arrumar um emprego? Você vai ter uma garantia? Eu falei, mas eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar o quê? Sempre vem um enviado com essa Aí eu ficava... essa sugestão. Porque, na verdade, você começa a pensar também. A sua mente, ela começa... E outra filho, né, Lucas? Falei, cara... Aí o meu cunhado e o meu irmão. Eu tenho 9, 10, 11 cunhados, tá? Jesus! Assim, tem bastante cunhados e concunhados. Aí um dos cunhados meus, que é casado com a minha irmã e meu irmão, chegou um dia e ele falou assim, ou você vai estudar, ou você assume a profissão que Deus te deu. Então, sim, não dá. Então, ou você faz uma coisa ou faz outra. Sim. Isso era um sábado, nós estávamos vindo de Florínea. A gente estava num encontro da igreja lá e meu irmão tinha que desmontar uma festa, que ele mexe com decoração de festa. A gente saiu de lá à noite para vir desmontar e voltava para lá depois de novo. E nessa vinda para cá,
Eles falaram, meu, assume, ou vai ou racha. Na segunda-feira eu fui, peguei todos os meus livros que tinha e fui no sebo e dei lá pro sebo. Parei de estudar e falei, eu vou focar na minha profissão. Falei, agora eu vou até o infinito. E aí vai. Aí no final, no meio de 2017, eu fiquei sabendo que a Matsuda ia soltar um loteamento em Álvares Machado, o Portinari 2. Eu fui atrás para saber como que fazia para vender. Aí falou, ó, para você vender, você tem que ter CNPJ, tem que ter um CRES jurídico. Falei, e agora? Eu fui atrás do contador, que inclusive ele está no nosso grupo do BNI, que é o Luiz Fernando. Falei, como que funciona? Ele falou, você tem que abrir uma empresa, você tem que abrir o CNPJ, o CRES jurídico, tal. Na época, sei lá, tudo isso daria, um exemplo, R$2.000. As taxas, tudo. Falei, rapaz, eu não tenho dinheiro nem pra... Aí eu falei com a minha esposa, ela falou, não, você não tá nem louco. Como que você vai investir R$2.000 num negócio? Você acabou de tomar um banho de água fria em um lá atrás, e agora você vai injetar, que e depois segurança você não você vende. tem? Uhum. Qual que é a certeza de que você vai vender? Eu falei, não sei, mas eu vou pegar aqueles clientes que estavam lá e trazer pra cá. Aí ficou. Eu falei, não é possível. E passando o tempo. Aí eu fui, liguei pro Luiz Fernando e falei, meu, eu fiz uma venda aqui, faz esse negócio acontecer. Aí nem falei nada pra mulher de imediato, porque sabia que ia apanhar dela depois, né? Aí eu fui lá e fiz. Cadastrei na Matsuda e comecei a ligar pro pessoal. Tal. Lançou no final de 2017, acho que se eu não me engano foi em outubro, novembro. A gente fiz umas vendas muito boas. Aí ali deu aquela aliviada. Nossa, aí... Vou respirar, meu Deus. Nossa, a alma volta pro corpo, aí você fala, pô, velho, que massa. Aí eu consegui trocar de carro, alinhei todas as minhas contas, tudo. Meu, foi muito bacana, foi assim... Aí dali pra frente começou vir bastante... Começou a internet bater muito pesado, né? Então começou a vir cursos voltado para o ramo imobiliário, cursos pessoal, tal. Em 2018 a Vanessa do Dale, ela me procurou, eu procurei na verdade, porque eu li o livro e fui atrás e descobri que estava chegando. Aí sentei com ela também, aí ela falou, não, vamos fazer. Aí, quanto que custa? Tanto. Eu falei, não faço, deixa pra lá. Mas eu falei, um dia eu vou fazer. Aí eu comecei a investir no meu pessoal, né? Investir nos cursos para desenvolver o meu lado profissional. E em 2018, o meu cunhado entrou comigo, porque eu vi um curso na internet que era voltado para marketing digital para imobiliária, só que eu falei, cara, como que eu vou vender, eu vou atender, eu vou captar, eu vou tirar foto, eu vou fazer tudo isso, ainda tem que cuidar da parte de Facebook, tudo. Eu falei, não dá. Aí eu fiz uma proposta, joguei, falei, ó, eu compro o curso, te dou, você estuda, o que reverter das campanhas que vier, eu te dou um percentual aqui. Ele entrou, falou, não, compra lá que eu entro com você. Ele ficou acho que um ano ou até mais de um ano, e quase sem receber muita coisa, assim, que ele não queria. Mas às vezes a gente tinha um retorno muito bom. Começou a bater forte no marketing digital, na internet e tal. Em 2019 ele falou, eu quero ser sócio seu, vamos abrir uma imobiliária. Olha que top! A gente precisa abrir uma imobiliária e tal. Aí em 2019, em agosto, dia 3 de agosto de 2019, a gente abriu a imobiliária. Foi quando essa frase que eu te enviei, ele falou, não, vamos estampar ela aqui na parede da imobiliária. E... 6 anos já, Lucas. Só que aí a gente sentamos com o Betão, que é do BNI também, que ele é primo da minha esposa. O Beto Marini? Ele falou, Betão, nós queremos abrir. Ele falou, meu, você tem que ter pelo menos 3 meses de garantia aí, um caixa para te garantir, né? Se caso você não venda nada. Lógico, se tiver mais, quanto maior o número que você tiver aí. Se tivesse você já estava no BNI nessa? Não, ainda não.
Aí nós fizemos um levantamento lá, ó, para comprar mesa, cadeira, essas coisas, tanto, que dá. E nós estipulamos um teto de salário e os custos. Ó, para 3 meses dá. Aí começamos, aí fizemos uma inauguração, tal, legal. Começou a imobiliária. Até então era só venda, né? Então eu não trabalhava com locação. E foi. E quando chegou em novembro, agosto, setembro, outubro, novembro. Os 3 meses já tava. Já tá. Já falou, ó, aí o Marcelo, que é o Marcelo Marini, né? Ele falou, Lucas, se a gente não vender nada o próximo mês, a imobiliária vai ter que fechar em dezembro. Porque tipo, tem que o custo, né? Pagar os custos, tudo. Eu falei, não, vai chegar uma venda aí. E vamos, vida que E segue. tinha que chegar logo, porque depois já ia vir pandemia. A gente nem sabia, né? E nesse meio tempo eu já estava trabalhando em cima de um loteamento futuro que era outro da Matsuda também. Só que a gente fica na expectativa de sair logo e tal. Meu, no último mês de novembro chegou um cliente lá que eu fazia mais de um ano que eu ficava andando com ele a cidade inteira, mostrando imóvel. E nada. Nunca fechava. Ele entrou na imobiliária e falou, aquele imóvel lá que eu gostei. Eu falei, sei. Quanto será que a dona faz? Eu falei, quanto que você quer pagar? Aí ele falou, eu pago X. Aí eu peguei imprimi uma proposta, falei, assina aqui. Colocou os dados e tal, assinou. Falei, amanhã eu te ligo. Aí liguei para a proprietária e falei, ó, tá aqui assim, 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 assado. Ela falou assim, mas não melhora? Eu falei, não melhora. E assim, ó, tem outro terreno que é na frente do seu. Se você não aceitar a proposta, a gente vai fechar com o outro, que é um pouco mais barato, ele é menor um pouquinho, mas nós vamos fechar com aquele. E você tinha acesso mesmo? Tinha. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, você tem que me dar uma resposta até 11 horas da noite. Aí eu tava indo pra igreja, passei lá, deixei a proposta pra ela, fui lá no encontro da igreja. Enquanto eu estava lá dentro, tava tocando meu celular. A dona me ligando, eu falei, não vou atender agora. Terminou, liguei pra ela lá, não sei o que, ela falou, ó, vou passar aí. Aí cheguei e falei, ó, não tem, essa proposta é a final. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Aí Oh, Deus! Não, pode fechar. Aí entrou um dinheiro bom, uma comissão boa. Aí aliviou, conseguimos mais 3 meses aí pela frente. Aí foi, aí entrou a pandemia, 2020. Aí eu falei, rapaz, agora morreu. O que nós vamos fazer agora? Só que foi a pandemia foi o contrário. Para nós foi muito bom. Pra mim na universidade, no EAD também foi maravilhoso. O pessoal sempre comenta, né? A pandemia acabou com todo mundo e tal. Porque para muitos segmentos foi bom. Quando decretou a quarentena, 2020, depois que teve que fechar, a gente não abriu mais a imobiliária. O que aconteceu? Nós éramos especialistas em venda de loteamentos em lançamento. Aí, em 2020, tinha 2 lançamentos. Um lançamento que a gente sabia, que era de chácara da Matsuda, lá em Machado, que é o Araras. E ele estava sendo prorrogado por conta da pandemia. Da pandemia. Porque um lançamento, ele cria muvuca de gente. Então, é muita gente, então não tinha como fazer. E eu tinha um grande número de clientes que queriam comprar aquilo lá. Então, ali eu já sabia que era um sucesso de venda. Porém, a gente precisa de dinheiro, né? Tem que viver. Sim. Tudo fechado. Só que o que aconteceu? Acredito que o medo de ter uma crise econômica mundial aí, por conta do vírus, as pessoas começaram a tirar dinheiro de banco, de investimento e colocar em imóvel, que é muito mais seguro. Pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sim. Você tem um bem ali, você tem o documento dele, aquele é seu pro resto da sua vida. E você deixar um dinheiro ali numa crise que está tendo, você não sabe o que vai acontecer dentro de um banco, de um investimento, é muito arriscado. E as pessoas começaram a ligar, Lucas, ó, eu quero comprar. O que você tem? Eu falei, e agora?
Aí saía na cidade, Walking Dead, né? Girando com o carro atrás de plaquinha, ligando. Meu Deus. Aí as pessoas ligavam, ó, preciso vender meu imóvel. Porque teve muitas pessoas que ela não tinha dinheiro em espécie. Ela tinha muitos bens. Sim. Ela tem que começar a desfazer dos bens para levantar dinheiro. Muita gente. Então, tinha pessoas que queimavam imóvel. Falava, meu, me traz proposta. Na pressão, no desespero. Aí você ligava pro cliente que já falava, eu quero oportunidade. Aí começou, e vai. Aí final de agosto de 2020, o Araras lançou. A gente vendeu bem o Araras, as chácaras da Matsuda. Em dezembro, o Buriti chegou em Presidente Prudente, lançou do lado do Leite Líder. Nós vendemos bem também, ficamos em primeiro colocação. Depois veio a Anitta Bon Giovanni, os outros empreendimentos que a gente foi Aí, fazendo. Lucas, nessa hora você se viu corretor? Foi a partir daí? Não, o seu ponto, assim, de inflexão. Na verdade, a hora que eu vi que eu já não tinha mais como escapar, né? Ou talvez abandonar ir para outro tipo de profissão, que por mais que surgisse, eu acredito que foi depois que eu abri a imobiliária. A hora que o Marcelo entrou, ele falou assim... Tem que dar certo. Eu falei, agora não tem como voltar atrás. Como que você vai fechar? E outra, aí o nome já estava rodando, já estava crescendo, né? A marca, vamos dizer assim. E a gente começou a colocar muito vídeo dentro da internet, e todo mundo gostando e curtindo, e foi desenvolvendo, foi crescendo. Então, ali eu falei, isso aqui é o que... E aí você acredita que essa, não diria nem curva, né? Mas um crescimento exponencial mesmo que para chegar onde estamos hoje. Iniciou ali a partir de 2020 mesmo que você começou a ver sucesso, entre aspas. Na verdade você começou a ver a cor do dinheiro de 2020 para frente. Isso, exatamente. De 2014 até 2020 era só luta, só prova. Só oração, só na oração. É só... Ô Lucas, me conta uma coisa, falando do livro, né, O Poder do Subconsciente. O que você acredita desses insights que o Joseph Murphy traz aqui no livro, em toda essa situação que você vivenciou, venceu, conquistou, resiliência que você precisou de muita, obviamente, pelo que você disse aí, porque qualquer outra pessoa talvez teria se entregado e desistido de vez, né? E arrumava qualquer trabalho como num supermercado ou alguma outra coisa, seletista mesmo, para não ter que continuar empreendendo, porque é difícil, a gente sabe que né, Lucas? Como você falou, você teve que tirar dinheiro de onde não tinha para conseguir investir ali para então ter um resultado. Onde você acredita que esses insights do livro, mesmo sem você ter lido ele lá atrás, mas que colaboraram para você ter esse desempenho? Olha, eu sempre fui uma pessoa otimista. Eu nunca gostei de pessimismo, de... Vitimismo? De ficar, sabe? Então eu sempre fui muito pra frente, assim. Eu não gosto... Eu falo, às vezes, as minhas filhas falam alguma coisa muito pessimista, assim, eu não gosto. Eu falo, não, você pode, você é capaz. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, no meu subconsciente, vamos dizer assim. Então, e eu colocava isso dentro da minha mente. Falava, não, eu vou conseguir. Eu não posso deixar o problema entrar e dominar a minha cabeça, porque se eu deixar isso acontecer, eu não consigo ir para frente. Eu não consigo andar. Então, quando acontecia vamos dizer assim, as barreiras que vinham, e vem algumas pessoas e falam, não, mas faz isso, aquilo. Se você se deixar levar... Exatamente, falou tudo. Se você ouvir aquela vozinha um pouquinho mais alto, é onde você se entrega. Já é um impulso. Aí eu parava e falava assim, porque queira ou não, até você mesmo fala assim, meu, será que isso é pra mim? Pô, não é possível, é tanta porrada, tanto muro na frente, tanto caminhão batendo de frente, e, pô, não é possível que isso aqui é pra Lucas, dar certo. Eu gosto de uma frase do Thiago Brunet, que ele fala que é assim, se uma porta fechou, 2 portas fecharam, é normal, acontece, foi você, foi a economia, foi o governo. Agora, quando todas as portas fecham, é Deus. É Deus. Porque você vai ter que... E você foi o que você falou aí, você tem que ir pra cima. Falou, não, mas espera, tudo fechou, tudo não deu certo, então eu tenho que procurar um passo a mais aqui. Eu tenho que subir mais um degrau. Não, se aqui não funcionou, então o caminho vai ser esse outro, mas eu tenho que crescer. Aqui no livro ele fala assim, ó,
a resposta está na pergunta. E o problema, a solução está no problema. Você só tem que entender. Então, você tem que, igual eu falo, aqui bate muito que você tem que alimentar, é como se fosse assim, o seu consciente, ele é uma fotografia. Ele capta e ele vai armazenar no seu subconsciente. O seu subconsciente, ele vai trabalhar para que aquilo que você colocou, ele se torne realidade. Sim. Então, se você alimentar coisas boas, se você alimentar pensamentos de amor, de paz, de alegria, felicidade, Você vai de co-criar isso. prosperidade, o seu subconsciente ele vai trabalhar para que aquilo se concretize. Agora, se você faz o oposto, ele também vai fazer com que aquilo... Se você está só alimentando aquilo, e fique... E eu, depois que eu li esse livro, agora, eu já li outros livros também que falam muito também da questão da mente. Meu, é fantástico. E a gente não sabe utilizar da forma correta. E não é um bicho de 7 cabeças. Pô, você não paga nada, custa você pensar em alegria, custa você acordar, pensar em harmonia, em prosperidade. E já que você falou isso, Lucas, eu vou até trazer ao encontro, porque é algo que eu acredito muito e falo, inclusive, nas redes sociais. Você também é a favor de você procurar se cercar de conteúdos e pessoas que também são positivos? Com certeza. Para que isso na sua mente, no seu mindset, colabore para que você também tenha sucesso? Porque, veja bem, eu vejo muito isso no Napoleão Hill, né? Nos livros dele. Esse livro eu não li ainda. Porém, o que eu acredito muito? Foi o que você falou, custa ser alegre, custa ser positivo, porém acaba sendo mais difícil quando eu tô só ao lado de pessoas que murmuram. Exato. Ou pessoas que são todas, como você mesmo falou, Karina, se eu fosse ouvir o que as pessoas vinham, as vozinhas que estavam do lado, não vai dar certo. Isso aí talvez não é pra você. Ou você já não viu o que deu errado, você vai tentar de novo? Então, talvez procurar se cercar também de pessoas que estão nessa mesma visão. O que você diz disso? Não, com certeza. Eu via... mas tem necessidade de você buscar esse meio? Porque dependendo como você é criado, você fica meio que restrito, vamos dizer assim. Só que quando você começa a entender que isso não vai te fazer bem ou vai te fazer muito bem, as pessoas, elas fazem com que você se torne uma pessoa melhor. Sim. Agora, e é nítido, se você está num ambiente onde só tem reclamação, só tem fofoca, só tem fala em... Não gosto dessa palavra, mas só fala em desgraça, né? Sim. Você começa a se sentir mal, isso pesa, parece que, não sei, drena a energia. como se fosse uma gripe, né? Ela se espalha e ela vai te deixando ruim. Então, eu sempre tive esse pensamento muito positivo, assim, sabe? Até minha esposa fala assim, o mundo tá caindo, o trem tá pegando fogo, aquele desespero, e você tá ali e você tá assim. Eu aprendi muito isso também, lendo e fazendo cursos, porque antigamente eu estourava ferida de tanto nervoso, herpes, você ficava louco. Aí você vai aprendendo, estudando, orientando a mente, o corpo a entender que vai adiantar eu entrar em desespero? Qual que é o problema? O problema é esse. O que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Não dá para resolver? Então deixa aí. Depois ele vai se resolver. E não trazer o que está lá na frente para agora. O que é a preocupação? Você pegar aquele ponto que nem aconteceu e você fazer dele um escarcéu aqui no presente. Resolve o que tem que resolver hoje. Viva o hoje. O que, a hora que chegar aquele momento que você já previa, aí você vai resolver aquele problema. Se você conseguir antecipar para que aquele nem chega, melhor ainda. Melhor ainda. E o ambiente, ele vai ajudar. Onde você... Não que você vai ter que deixar sua família de lado, seus amigos de lado. Só que o convívio com pessoas diferentes, com pessoas positivas, pessoas animadas... Vamos dizer assim. Pô, isso vai fazer com que você evolui também. E você vai ser exemplo para as outras pessoas que falam, pô... Você vai perceber que é melhor você dar risada do que ficar chorando. É melhor você receber um abraço do que um tapa, né? E por isso, talvez, Lucas, nesses grupos de network, né, até falar um pouquinho a respeito do BNI, quando nós encontramos pessoas que estão nesse mesmo propósito, pessoas que também são empreendedores,
Eu comecei ainda antes do BNI com o grupo das tops aqui da nossa cidade, Presidente Prudente. Ali eu comecei a ter esse gosto de encontrar pessoas que compartilhavam dos mesmos objetivos. Passaram pelas mesmas dificuldades e estavam com o mesmo foco. E isso já me ajudou muito. E claro, né, pessoas que estavam positivamente buscando crescer e melhorar. Então isso faz parte também, né? Ter essas pessoas por perto. E ajuda, né? E a ajuda. evolução, né? Eu não tinha hábito de ler livro, eu nunca li livro. Na época de... Eu acho que o único livro que eu li na escola foi o Xangô de Backstreet do Jô Soares. E o que tinha que ler era o que estava na lousa, que era obrigado para estudar. Até na faculdade de Direito, que você tem que ler bastante. Nossa, bastante. Os livros que eu li era quando tinha que estudar para concurso. Agora, livros, você sentar ali e ou como esse, que é desenvolvimento pessoal. Né? Aí depois quando eu comecei na profissão e começou a crescer, eu falei, pô, eu preciso melhorar, preciso entender, preciso melhorar a questão de venda, questão de negociação, questão a questão pessoal, a questão financeira, de tudo, né? Aonde que você vai encontrar? Ou você compra cursos e faz, ou você... Na nossa época não tinha os podcasts hoje, não tinha o trilhão de conteúdo que hoje você encontra na internet. Então, o mais próximo era livros. Aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas. Eu olhava para um empreendedor e falava, cara, me indica um livro aí que marcou sua vida. Ó, lê esse. Ah, lê esse. Aí eu começava a comprar, eu pegava emprestado e comecei. E fui fazendo isso. Aí eu tinha parado um tempo de ler. Esses tempos agora eu falei assim, rapaz, eu preciso voltar a ler. E esse livro eu tinha comprado ele e eu comecei a ler e deixei lá. Aí quando dá aquela desanimada, aí você deixa ele de canto. Aí esse dia eu cheguei eu falei, esse ano de 2025, eu falei, esse ano pra mim é ano de mudança, então eu vou mudar tudo. Isso aí, ó. Vocês estão ouvindo, eu vou gente. mudar tudo, ano eu de preciso... Mudança. Nossa, eu preciso virar do avesso, vibe, entendeu? É. Aí eu cheguei lá na imobiliária, na sala da reunião, assim, tinha aquele monte de livro, eu falei assim... Aí comecei a olhar. Aí li de novo, O Segredo da Mente Milionária. Top esse livro, hein? Aí comecei a ler... Ninguém trouxe no podcast ainda Os Segredos da Mente Milionária. Tem que achar um empresário milionário pra trazer aqui. Cara, esse livro é fantástico. É, mesmo foco, né? Aí eu comecei a ler do Pai Rico, Pai Pobre também. Também é bom. E eu falei, eu vou ler esse... Aí eu falei, deixa eu pegar esse livro aqui. Aí comecei a ler, abandonei aquele outro, porque esse aqui, nossa, a cabeça vai... Sua mente vai a milhão. Por isso que ele me convenceu a comprar o livro. É fantástico, assim. Tanto que eu terminei de ler ele ontem. E eu já quero ler de novo. Que legal. E foi o único livro que eu fui anotando no caderno os insights que eu tinha aqui. Que falei... Até na última página aqui, ó, ele fala assim, ó. Você envelhece quando deixa de sonhar e quando perde o interesse pela vida. Olha que profundo isso, gente. Caraca, insights de milhões. Eu falei pra vocês que já tem insights de milhões aqui hoje. E eu tava falando isso com a minha esposa ontem. Falei, essa frase... é sério, tá na penúltima página. Sim. E, eu falei, pior que é verdade. Se você deixar de sonhar... Eu falo muito também, Lucas, porque um dos principais insights e princípios do livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, inclusive ele tá até ali atrás de você, esse livro ele fala muito sobre os princípios que o Napoleão acredita que traz o sucesso. Ficou 20 anos, o Napoleão Hill, não sei se você já ouviu falar disso, que ele ficou 20 anos estudando a vida das pessoas mais bem-sucedidas da época. Então tava ali o Thomas Edison, Andrew Carnegie, que foi considerado um dos caras mais ricos do mundo na época. Estudou também Henry Ford, que foi nada mais nada menos que o criador do automóvel. Então estudou a vida desses caras, acompanhava a rotina, o que eles faziam para ter sucesso. E o Napoleão Hill fala nos livros dele que todos eles tinham algo em comum. Eles tinham objetivos bem definidos. Foi o que o Lucas acabou de ler aqui. Então, o cara que ele quer chegar, que ele tem aquela ânsia de vencer, de buscar ser melhor, de crescer, de ter um objetivo mesmo na vida, ele só tem a conquistar.
Igual você falou, tudo que você coloca na sua mente, você vai cocriar. O seu corpo, as suas atitudes, seu comportamento, todas as suas ações vão colaborar para que aquela sua mentalidade crie, traga à existência aquilo que está na sua mente. E tem pessoas que usam isso para a parte boa, para o positivo, e outras para o negativo. Quando que ela traz isso para o negativo? Sempre é vítima. É o que as coisas acontecem comigo. O que as pessoas que eu trago até mim. Nossa, eu não sei porque eu só atraio gente ruim. Tava até comentando com uma conhecida, esse negócio do pessoal. Ai, que o pessoal de Prudente. Ai, que o povo da nossa região. Mas enquanto a pessoa estiver falando que o pessoal da minha cidade, o povo da minha região, claro, você só vai atrair pessoas que são isso aí que você acredita que é. Pra mim isso não acontece. Acontece pra você, Lucas? Porque você falou aí de Machado, ele fala de Machado, né? Não, a capital de Prudente. Por que ele é tão bem sucedido na região dele? Por que ele tem uma imobiliária de sucesso lá? Porque na mente dele, como ele falou o tempo todo aqui no podcast, ele acredita que ali tem o ouro. A galinha dos ovos de ouro é Machado. E vai ser. O futuro tá ali. O futuro tá ali, né? Não, Lucas. E quem me falou isso, tive o privilégio de conhecê-lo por um curto espaço de tempo. E a minha imobiliária está em Machado por conta dele, que é o seu Jorge Matsuda. Ele falou para mim, abre a sua imobiliária em Álvares Machado. Porque Machado é a bola da vez, é o futuro. Potencial. Porque Prudente já não tem para onde ir e as melhores áreas estão aqui. Nossa, depois do podcast eu vou até comprar um terreno em Machado. E assim, hoje está se profetizando, porque o seu Jorge, o cara, ele enxergava... Ele enxergava anos-luz, né, na frente. Visionário. Então, ele é muito admirado aqui. Tanto que eu falei assim, mas seu Jorge, Álvares Machado? Ele falou, é. Eu falei, não custa, vamos... Ele falou, não existe aqui uma imobiliária, então você vai ser a referência quando começar a chegar as... Essa é a intenção. Né? Então, e hoje a gente tem, eu defendo Álvares Machado, é uma bela de uma cidade para se morar. Ela tem crescido muito. Graças a Deus hoje temos bons políticos lá também que estão lutando para desenvolver a cidade. Educação infantil muito boa, temos a segurança, tudo. E nós queremos que isso cresça cada vez mais e seja um exemplo para todas as cidades do Brasil, vamos dizer assim, né? Tá vendo, gente? Você utilizar... Olha isso, para quem? Porque eu sei que tem outras pessoas que assistem o podcast que não são aqui da região, então eu vou explicar aqui para vocês. Quantos habitantes tem, mais ou menos, Machado? Há uns 26, 27 mil. Gente, é uma cidade pequena. Prudente aqui, que é onde estamos, tem 215, 250 mil habitantes. Então, assim, nós estamos no interior do estado de São Paulo. E trago para vocês essa visão que o Lucas tem falado aqui durante o podcast. Se nessa cidade pequena ele acreditou tanto com essa na mente dele, não, isso vai dar certo, isso vai funcionar, hoje ele é uma imobiliária muito bem sucedida aqui na região e, como ele mesmo falou, com um potencial incrível de crescer ainda mais exponencialmente. Por quê? Porque a mentalidade dele contribuiu para isso. Mas ele poderia muito bem fazer como muitos fazem. Que, cidade pequena. Aqui nada vai pra frente, aqui nada prospera. Pessoal aqui isso, pessoal aqui aquilo. Aí não vai crescer mesmo, não vai prosperar mesmo. Então, se você está me assistindo aqui hoje, seja no YouTube ou seja aqui no online, o mindset, gente, a mentalidade, que é o que é falado nesse livro pelo que o Lucas trouxe, que eu ainda vou ler, e também Napoleão Hill fala muito, é sobre mentalidade. Essa é a chave do sucesso. Concorda, Lucas? Concordo. E já que ele falou também, gente, sobre conhecimento, investir em livros, investir em cursos, falou 200 vezes aqui, eu não poderia aproveitar o gancho e o momento para falar sobre a nossa patrocinadora do podcast, que é a Universidade de Marília. Gente, a Universidade de Marília já está há 70 anos no mercado, compõe o Grupo Seleto de Excelência do MEC e já formou mais de 200 mil alunos. Então, você que quer ir cursar a graduação, a pós-graduação, no conforto da sua casa, segue aí, vou deixar aqui para você o Instagram, UnimarPP. Se você é da regional também, temos a Unimar em São José do Rio Preto, temos também em Venceslau, temos também em Bauru e em outras 80 cidades do Brasil. Então siga aí a Unimar e faça já o seu curso de graduação ou pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 99,90 mensais. Galera, muito obrigada
Lucas, quero te agradecer de verdade por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim ter você aqui, um empresário de sucesso com toda essa trajetória. Já te admirava e agora te admiro muito mais pela sua história. Parabéns. Sou eu que agradeço o convite. Estamos sempre disponíveis aí para disponibilizar os nossos conhecimentos para todos vocês. Faz um favor para mim, olha para essa câmera aqui, fala o seu Instagram e como que uma pessoa que quer investir em Machado hoje pode te encontrar, o seu celular, seu WhatsApp, seu Instagram, pode olhar para cá. O nosso Instagram é Lucas Brigato, com 2T, e também tem a Brigato Imóveis. Hoje nós temos oportunidade para você que queira investir em Álvares Machado. Para comercial, temos terrenos ao lado do Gramado, entre o Gramado e o Valência 1. São lotes a partir de 460 metros quadrados, parcelado direto com o proprietário, 10% de entrada em até 180 parcelas. E temos um grande déficit de barracões para locação e vamos fazer um incentivo aí para as empresas vir para Álvares Machado para desenvolver mais ainda a cidade. Se você quiser fazer esse investimento, o meu celular é 18 98804 4906. Brigato Imóveis. Comece acreditando que é possível. Oh, Brigato Imóveis, gostei. Aí ficou bonito, hein? Tem até o slogan ali. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradecemos a todos pela audiência e muito obrigado mais uma vez, Lucas. Muito obrigado. Boa Até tarde. Mais. Boa tarde.